Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Antes de anunciar os meus convidados, e hoje eu tenho a presença do Dr. André Perdicares, gentilmente atendendo ao nosso pedido, e também o Dr. Clemente, da Multimagem. E amanhã, Dia Internacional de Combate ao Câncer. Eu tenho algumas informações aqui, mas antes, Clemente, você sabe que tem um vidente? Não é o Feliciano Luz, né, da Luz. Aquele do avião. Juscelino. Juscelino. Você sabe, André, que o Juscelino veio a Santos há 10 anos atrás. E ele previu, há 10, 12 anos atrás, num programa na Santa Cecília, da Isabel Machado, que Santos sumiria do mapa. Você lembra disso? Eu me lembro de que criou uma comoção, gente vendeu apartamento, Guarujá vai ser inundado. Lembra disso? Lembro. Foi o Juscelino da Luz. E o Juscelino da Luz, ele previu num sonho que o avião, um avião da TAM de hoje, de Congonhas a Brasília, iria bater num prédio na Paulista, Alameda Santos, do lado do Maxud Plaza. Campinas, Alameda com Campinas. O número do avião é o JJ, e ele disse o número. Peraí, Daiane, você está muito... Calma, volta comigo. O voo JJ 3720. A TAM... Mudou o número. No dia 20 mudou o número do voo. Nós temos aí, tem a comprovação. A TAM mudou o voo, que sempre foi o JJ 3720, que sai às 8h30 da manhã para Brasília, e mudou. Achamos aí? Não, ainda não, já mudou. E mudou para JJ 4732. Mesmo a data, horário, tudo. Não mudou nada, mas mudou o número do voo. Quer dizer, já não vai... Eu creio nas bruxas. O síndico do prédio que nós vamos mostrar agora, que a Daiane mostrou, o síndico desse prédio mandou uma carta há 10 dias atrás, que nós divulgamos aqui, que eu achei muito... Falei, pô, esse cara como síndico é bom. Você soube dessa? Ele pôs uma circular, olha aí, a circular, um comunicado, mandou para todos os condôminos, dizendo o seguinte, que ele tinha a obrigação de comunicar que o Juscelino da Luz tinha previsto e tal, e que ele não se responsabilizava se acontecesse alguma coisa. Do lado tá a cartinha do Juscelino da Luz, né? Filme reconhecido. É uma coisa curiosa, porque, veja, ele prova que mandou a carta e prova que escreveu a carta porque ele reconhece. Mas ninguém sabe se a carta que ele mandou registrada é a mesma... Se o teor da cara, não é porque o cara mandou uma carta que o teor é o mesmo, mas tudo bem. Hoje, muita gente preocupada, não abriram as lojas, sabia disso? Não tinha ideia. Como disse o André, né, não acredito nas bruxas, mas que elas dizem. Então aí as lojas do prédio fechadas. E além das piadas, naturalmente. E o Juscelino da Luz hoje, ele passou a manhã toda na Paulista, circulando, tirando o sol. Olha ele aí, ou isso é agora de manhã. Graças a Deus, não aconteceu nada. Meu Deus do céu. E o diretor da TAM embarcou no voo hoje de manhã, 8h30 da manhã. O cara, corajoso, cara, hein? O cara embarcou no voo. O Juscelino Nóbrega da Luz, ele disse o seguinte, que... Como mudaram o número do voo, eles interferiram no acontecimento. Piada desse cara, né? Olha, diante dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né, doutor André? Só rindo para não chorar. Boa tarde, obrigado pela sua presença.
Obrigado. E eu queria fazer uma pergunta um pouco drástica para o senhor. Nós estamos perdendo a guerra contra o câncer? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a todos. Na verdade, isso é uma das falas que são pertinentes ainda. O câncer é uma doença complexa e ela tem representações sociais, políticas, econômicas e, claro, biológicas, né? Com o crescimento da população de uma forma assim exponencial e também o crescimento da falta de uma atenção especial à educação, ao binômio saúde e educação, nós temos hoje a possibilidade de pensarmos, entre aspas, numa perda. Não pelo progresso, que nós já temos hoje a grande capacidade de fazer diagnósticos precoces, detecção, etc, etc. O grande problema é você fazer com que essas pessoas dos grupos de risco fiquem atentas. Por isso que nós temos o outubro cor-de-rosa, o novembro azul, que tentam, de uma certa forma, levantar a polêmica sobre a necessidade da prevenção, principalmente a prevenção primária, ou seja, o indivíduo ter a capacidade de ser educado fundamentalmente para o enfrentamento de uma doença que é partícipe da dança dos genes que nós recebemos de forma, muitas vezes, indiscriminada, dos nossos pais. E com isso, nós temos a possibilidade de termos mais suscetibilidade ou não. Então, ela fica complexa. Então, quando a gente diz perda, estamos perdendo para o câncer, nós estamos perdendo para a ignorância. Nós estamos perdendo para a falta de atenção que a grande parte da nossa população não fica atenta às possibilidades do desenvolvimento de uma doença ao longo da sua vida. Então, eu acho que realmente, se nós constatarmos dentro dos grupos de risco, aqueles indivíduos que são capazes de terem preocupação com isso, eu poderia dizer que a perda é uma perda entre aspas. Só para complementar, por outro lado, as 242 faculdades que nós temos hoje no país também não estão muito preocupadas em enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no ensino prioritário para os seus alunos. Assim, a atenção primária da saúde, assim, a atenção secundária ou terciária para a saúde, nós temos vários problemas, vários entraves. Isso pode ser considerado... O aluno não sai preparado. O aluno não sai preparado, principalmente para intervenção ao nível básico. Ou seja, não adianta eu diagnosticar tardiamente um tumor, que pela sua complexidade, ele avança por vários segmentos do nosso organismo. Quase 80% dos tumores ainda estão chegando em fase avançada para nós. Se nós chegássemos Quer dizer, faltou o diagnóstico adequado. Faltou o diagnóstico adequado, faltou uma intervenção, faltou uma política pública de atenção para esse tipo de problema. Não são as doenças infecciosas, embora nós a tenhamos ainda, certo? A dengue, malária, tuberculose. Agora tem uma no Nordeste, chikungunya. Como é que é? Chikungunya. Chikungunya, esse nome estranho. Nossa, diz que é gravíssima, né? Mas olha só, as doenças, por exemplo, poderão ser vencidas por saneamento básico, Sim. certo? Por uma atenção fundamental à higiene, coisas desse tipo. Agora, as doenças crônicas, certo? Não transmissíveis, vão ser as doenças que são as doenças que vão, de uma certa forma, adentrar na vida das pessoas à medida que elas avançam na idade. E hoje em dia... A gente vive mais. A gente vive mais, portanto, o organismo sofre mais pressões. Eu queria fazer duas observações no que o senhor falou. Essa, no caso do câncer, o custo, né, do tratamento também, eu acredito que seja bem mais caro que, por exemplo, das doenças... Olha, todo o real que você coloca na prevenção primária, básica, né, do diagnóstico precoce, são R$10 que você deixa de gastar proporcionalmente. Impressionante, né? É impressionante como... número... mas as pessoas não ficam atentas a isso. Por exemplo, nós temos drogas muito mais fortes do que cocaína, do que maconha dentro de nós. A capacidade que nós temos de muitas vezes desenvolver os nossos produtos internos, da serotonina, da dopamina, das encefalinas, das adrenalinas, das noradrenalinas, e ninguém nos ensina,
certo? Fundamentalmente a exercer essa capacidade de resgate interno. O diálogo que nós temos entre a nossa mente e o nosso corpo é muito importante. Nós temos recursos muito fundamentais dentro de nós. Como um exemplo, quando um cirurgião coloca o bisturi em cima de uma pessoa, ele nada mais está realinhando forças, porque lá dentro está a resposta metabólica ao trauma, lá dentro está o sistema imunológico, o sistema cicatricial, a vontade de viver ou não. Então, todas essas... Tem um peso... Isso é um peso fantástico. Quer exponencial. Dizer, você resgata a oportunidade que o indivíduo tem de também se olhar, Lógico. de também se preservar. E acontece que a nossa cultura ainda não está ao alcance, certo? Claro, na sua maior dimensão, não está ao alcance ainda dessas lições muito fundamentais e básicas da vida. Clemente, mas eu estou ouvindo o doutor André falar, acho que, de certa maneira, não quero ser agressivo, mas já sendo, acho que boa parte dessa culpa é do poder público, não é? Que falta com, eu não digo aqueles que têm condição de procurar, ou através de convênio do particular, a sua atenção, mas que falta no momento que deve dar a retaguarda. A gente vê em todo momento aí casos de pessoas que vão fazer radioterapia. Esses dias mesmo, ontem, em algum dos telejornais, mostrou lá pessoas que precisavam fazer radioterapia estão esperando 3, 4, 5 meses. O tumor está crescendo, não está, doutor? Claro, evidentemente. Essa lei que tem de que em 60 dias o indivíduo tem que começar o seu tratamento, ela veio, ela é uma lei, tá? Ela é escrito, certo? Mas é ridícula, né? É ridícula, porque na grande parte, se nós formos ver, a grande parte da população ainda vive, né, outros problemas e se esquecem. Não, mas em 60 dias é um negócio... E é engraçado. Mas ontem, isso que você está falando aí... O senhor viu essa matéria? Eu vi. Tem gente esperando há 5 meses. Boa tarde, obrigado. 5 meses. 5 meses no Tocantins. No Tocantins, é verdade. 5 meses esperando e não tem perspectiva de quando, porque o aparelho está quebrado. Aí eu vi o cara dizendo, tem que importar a ampola. A ampola é importada. Falei, pô, mas... Você sabe, eu estou falando isso porque esses dias me mandaram aqui uma foto, o raio-x do pronto-socorro central aqui em Santos estava quebrado. Então tinha uma plaquinha lá, raio-x quebrado. Aí eles estavam mandando ou para Santa Casa se era urgência, ou mandando para a Zona Leste. Aí a Prefeitura de Santos, na assessoria de imprensa, mandou um release dizendo o seguinte, que era uma lâmpada, ou também era uma ampola, não sei, não tinha queimado. Eu fiquei pensando, eu falei, mas se eu fosse do almoxarifado, eu acho que eu tenho condições de ser ficar ali no almoxarifado. Eu iria avisar o responsável, dizer, olha, preventiva. Se queimar, não tem mais nenhuma, né? E a possibilidade de queimar é grande. E eu acho que o ideal é você ter uma utilizando e pelo menos uma na multimagem, não é assim? Não, é assim. Não, isso vai de encontro com o que o próprio André falou, quer dizer, a prevenção ou o diagnóstico precoce, isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. É prevenção ou diagnóstico precoce. Nós estamos rindo, mas é trágico, hein? Não, é a mesma coisa. Se você está ali vendo, você já vai ver que aquela ampola, no caso de raio-x, ela já não está fazendo um exame adequado. Opa, ela vai pifar. Ela dá um sinal. Diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. Já tem que estar com a ampola aqui preparada. Quebrou. O técnico já vem, encaixa. Isso é questão de... Para botar uma ampola é 1 hora. Você põe 1 hora. Numa tomografia é mais demorado, mas no raio-x não, no raio-x é 1 hora. Mas você falou muito bem, o diagnóstico precoce. E o que me parece, eu estou aqui com os dados, a previsão de 2014, não sei se acabou se constatando, do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, de próstata, eles estimavam aproximadamente 70 mil novos casos, não é, de câncer de próstata, que é o Novembro Azul. E que é a grande preocupação, mas, doutor, o que eu mais escuto hoje, o Márcio Tomás Bastos morreu de câncer de pulmão. Não sei nem se ele era fumante, fico uma dúvida, né? Não tenho essa informação. Mas o que eu mais escuto hoje é o câncer de intestino. Note bem uma coisa, o câncer de próstata, ele tem uma evolução extremamente lenta. Lenta, super lenta. Você demora anos para que haja uma duplicação, né, do tamanho e do volume. Ademais, o diagnóstico muitas vezes é tardio.
E muitos países, por exemplo, os países escandinavos, quando estão fazendo para um homem de 70 anos um diagnóstico de câncer de próstata, praticamente, a não ser em casos mais específicos, eles não fazem um tratamento. Por quê? Porque o tratamento traria tanto mais sequelas e que esse indivíduo viveria muito bem com o seu câncer de próstata, né, pequeno, insidioso, né, bem assintomático, durante muito tempo. Então, está se fazendo uma revolução. Quer dizer, com 70 anos, se ele tiver, é melhor ir deixando... E deixando, quer dizer, isso, evidentemente, num país em que você tem a capacidade de acompanhar de monitorar, pacientes, de monitorar esses pacientes. Olha, ele aumentou mais do que a média. Augusto, aproveitar, você tem... É uma mensagem até perigosa aqui. Não, eu entendi, lógico. Não, mas é interessante, aproveitando o gancho do André e o seu, do órgão do setor público, na Noruega, ele citou países escandinavos, eu estou aproveitando esse gancho do André. O programa de saúde é tão bem feito que você agenda, o diagnóstico é precoce, na maioria dos casos. Você agenda a consulta, se você não for, alguém do setor público vai te buscar em casa. Você tem que ir. Busca ativa. Tem que ir. É uma busca ativa. Ou seja, o cara efetivamente vai na busca do diagnóstico precoce. Sim. Tá, isso que o André falou. Então, mas isso não tem muito a ver com custo? Porque me parece que já se tomou pé de que a saúde, nós já falamos aqui várias vezes, que a saúde cada vez vai ficar mais cara e inviável, né? Então o poder público sabe o seguinte, pô, esse cara aí é melhor cuidar dele agora, porque lá na frente vai sair muito mais caro. Lógico que numa Noruega ou num país de menores dimensões e condições sociais mais organizadas, isso é possível, né? Aqui, o governo federal lançou aquele programa Saúde da Família, que me parece que seria uma grande solução. No início foi com muita ênfase, foi dado um espaço, de repente se esvaziou o programa, que dava essa atenção de ir na casa do cara, você está bem, melhorou, não sei o quê, enfim. Então, agora, me preocupou, doutor André, quando o senhor alerta para os médicos novos, né, que ainda não conseguem... Olha, poucas faculdades de medicina, aqui a Unimes é um bom exemplo, a Lusíada também, que tem... uma atenção, pelo menos, né, ou uma disciplina, ou uma área de concentração, que fala para o aluno, resgata o aluno. O grande problema é que na formação sociopedagógica desses alunos, não tem, talvez, uma preocupação maior com a própria medicina social. Porque o câncer, nas suas várias etapas, você tem vários níveis de intervenção. Você tem prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Prevenção primária, fundamentalmente, processos educacionais, que resgatam a atenção. E com isso, né, a detecção. Prevenção secundária, diagnóstico precoce e tratamento de qualidade. Prevenção terciária, reabilitação do indivíduo e a preservação para ver se não existe a recidiva do tumor ou um novo tumor. A prevenção quaternária, quando o indivíduo evita a supermedicalização, ou seja, não tem mais nada que faça curar esse indivíduo. Então você não vai estabelecer quimioterapias, radioterapias, etc. A não ser em casos muito específicos de um resgate muito particular de algumas situações de emergência. E principalmente os cuidados paliativos. Quando nós temos, inclusive, a ortotanásia, não a eutanásia, mas a ortotanásia. Ortos, a morte adequada, a morte com dignidade, certo? A morte até sem sofrimento. O tratamento é muito agressivo, não é? Porque às vezes realmente, você tem hoje na evolução de um tumor, certo, aspectos bastante dramáticos, porque você não trata tão somente o tumor, você está tratando o indivíduo, sim, como um todo, como um todo, e a sua família, lógico, e o seu entorno. Isso cria a necessidade, muitas vezes, de instituições, de organizações de peso em torno daquilo, chamada interdisciplinares ou multiprofissionais. Quer dizer, hoje em dia, o cirurgião, que no final da década de 70, 80, era um grande maestro, ele fica um coadjuvante agora. A pessoa tem que entender o câncer como um todo nas suas várias facetas. Então, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, a administração,
certo? Todos embarcam a equipe, numa jornada. É uma equipe multidisciplinar. Né? Que a gente fala muito aqui, né? Hoje a saúde, eu acho que ela é todo um todo. Né? Precisa ter. Note bem, hoje, aproveitando que o Clemente está aqui, as imagens, elas são, nossa, você tem imagens maravilhosas, né? Você tem, hoje o laboratório pode, através dos marcadores tumorais, através de diagnósticos muito bons. O interessante é você fazer com que esta ciência possa ser incorporada, certo? Nos vários setores. Por exemplo, nós temos um hospital maravilhoso que é o Hospital de Câncer de Barretos. O deslocamento de pessoas é muito grande. É muito grande. Pessoas que passam madrugadas dentro de um ônibus para chegar a isso. Quer dizer, a infinidade, muitas vezes, de indivíduos que, porventura, podiam ser tratados ou, pelo menos, orientados melhor nos seus rincões. Certo? Mas não, mas tem que se deslocar. Então, o que você traz um desgaste muito grande. Muito né? grande. Você tocou, vamos dizer assim, nas autoridades. As prioridades que esse país dá para a educação, para a saúde, para a segurança. Nós tivemos discursos maravilhosos entre a realidade. Nossa, né? Não dá nem para... Não dá nem para comparar. Então, nós que vivemos na ponta, né? Somos na fronteira, né? Infantaria do câncer, eu acho que a gente tem que, cada vez mais, programas como o seu, alertar a população que ela tem que estabelecer a sua crítica. Ela tem que... ontem o Barbosa, Joaquim Barbosa, esteve aqui em Santos. Ele falou, olha, nós temos que nos indignar. É verdade. Certo? Não defendemos... Temos esse direito, Nós né? temos o direito de nos indignar. E eu acho que a gente tem o direito de se indignar para a saúde, de uma maneira geral. Não só para o câncer, mas para a saúde de uma maneira geral. Tem pessoas aí sofrendo com as doenças crônicas, os seus problemas cardíacos, seus problemas pulmonares. Que tipo de educação nós damos? É verdade. Eu acho que a gente tem que repensar muita coisa. Clemente, o assessor do diretor da Petrobras diz que vai devolver 100 milhões de dólares. Falou que vai. Falou que vai. Não, falou que vai devolver. Os bancos suíços já disseram o seguinte, eles devolvem, já identificaram lá 93, 97 milhões de dólares, eles disseram que eles devolvem, desde que não seja para pessoas físicas e nem para empresas, eles só vão devolver para o governo. Se o assessor vai devolver 100 milhões de dólares, imagina o diretor, né? Então, não. E aí, quando... Isso é a ponta de um iceberg. Já iceberg. E já foi detectado mais um bi de desvio. Mas é verdade. Mais um bi de desvio. É por isso que nós estamos... Imagina isso indo para a saúde, para a educação. Imagina isso. Não é? Porque o que a gente percebe... é que... Bem administrado também, não adianta pôr dinheiro, hein? Não é só dinheiro que resolve o problema. Fiscalizado, administrado e fiscalizado. Mas o senhor colocou muito bem, por exemplo, na questão nós sempre falamos aqui, no último programa estava o Marcel, comentamos até de tecnologias novas, né? Equipamentos, novas tecnologias existem, vai precisar de dinheiro para financiar isso. E que poderia dar uma saúde com muito mais qualidade. Até pouco tempo atrás, nós falamos aqui recentemente, Santos não tinha PET scan, por exemplo, não tinha um sistema de radioterapia adequado. Não estamos falando muito tempo atrás, poucos, dois anos atrás, hein? Essa dificuldade no setor público vai continuar. Existe um grande problema que vai misturar com o que o André falou, porque aspectos sociais, políticos, porque a gente fala, não, mas a política é assim. Se você imaginar, nos Estados Unidos ou em país desenvolvido, o concurso público não garante estabilidade para a pessoa. O Brasil tem... Ele garante só o direito de você ocupar aquela vaga, mas você tem que se mostrar. Lógico. Com talento, qualquer atividade, né? Senão você vai embora. Lógico. O que acontece aqui? Muitos setores públicos, isso não sou eu que estou falando, tá, de domínio para todo mundo, o cara quebra o aparelho às vezes de propósito. É verdade. Ele quebra o aparelho. É um aparelho top, às vezes, bom, que chegou naquela unidade. Não quer trabalhar. E aí o nego cria uma maneira de quebrar o equipamento. E aí até consertar vai 2, 3 meses e assim por diante. São questões culturais que a gente tem que também levar em conta, né? Eu acho que a partir do momento em que você vai encarar os indicadores de desenvolvimento humano do país,
levando em conta a renda, mortalidade infantil, né, educação, coisas desse tipo, você vai ver que nós estamos ainda, certo, bem atrás do ideal de nós alcançarmos. Então, é um esforço... Mas também não é muita pretensão nossa, desculpa o que eu vou falar, não é muita... Eu vi agora os números que foram publicados agora, né, das regiões metropolitanas. Eu acho que também a gente quer, muitos de nós, né, nós nos queremos nos enganar, achando que vivemos num país evoluído, né? E às vezes eu acho que a gente se engana redondamente, porque com os problemas de segurança, com os problemas de saúde, com os problemas de educação, nós temos em 95% do país, nós não podemos dizer que vivemos num país que não seja um país de terceiro mundo, né? Santos é uma ilha, São Paulo, algumas regiões. Você viu ontem a cidade de São Paulo parou, né? Por mais que a imprensa diga que foram manifestações. Não, mataram um cara do PCC e o PCC, em represália, parou a Zona Norte. A realidade é essa. O Rodoanel parado. O Rodoanel morreu, pararam 2, 3 caminhões. Então, a polícia perdeu a... Eu tenho falado aqui todos os dias sobre a questão da segurança. A polícia perdeu a guerra. Não adianta dizer que perdeu. O policial ganha mal, o colete à prova de balas que ele usa está vencido. O colete tem validade, está vencido. A política dos comandos está refém dos direitos humanos, de uma legislação falha. O rapaz que matou o Dr. Gilvan, o menor que estava na cena do crime, este ano ele foi preso 4 vezes. Preso não, né? Levaram para a delegacia, ele soltou. Então, peraí, nós chegou num momento que nós precisamos repensar. E aí a saúde, eu digo isso, porque eu tive um caso, doutor André, que me deixou, acho que eu fiquei muitos anos, tem uns 4, eu trabalhava no Guarujá, na Guaru TV lá, e me mandaram Sidney Aranha, foi até o advogado da família de uma vítima, uma moça que tinha um câncer no rosto e estava no Hospital Santo Amaro. Sim. E em razão da burocracia, do poder público, da falta de atendimento, falta de equipamento, talvez até falta de profissionais e tal, o tumor, eu vi as fotos, é um negócio estarrecedor. E a moça internada lá no Hospital Santo Amaro, o tumor comeu metade do rosto. Eu nunca tinha visto isso, aquilo me deixou consternado. E eu dizia para o Sidney, eu falei, cara, mas... E ele conseguiu eliminar na justiça, a justiça obrigava, olha, não, mas isso aqui nós não temos, mas aquilo ali nós não temos, mas aqui nós não podemos fazer. A mulher morreu, com o rosto carcomido. Então, são realidades, infelizmente, que do descaso, né? São pessoas que, eu acredito que muitas vezes as autoridades não têm a sensibilidade, tem um discurso, certo? Mas o discurso não passa de um discurso. A realidade muitas vezes ultrapassa. E agora, no caso dessas campanhas, como por exemplo o Novembro Azul, ou o Outubro Rosa, né? Eu vi todo mundo, não é uma crítica, pelo amor de Deus, é uma constatação. Iluminaram, né, equipamentos de rosa e tal, mas eu fiquei pensando, mas será que a mulherada não ficou... a campanha não é um pouco... ela é sugestiva, mas será que efetivamente as mulheres se aperceberam da necessidade do autoexame? E quando você fala em Novembro Azul, será que os homens... Será que são essas campanhas... A pergunta, desculpa, eu vou melhorar a pergunta. Será que efetivamente essas campanhas conseguem tocar na necessidade dos autoexames? À medida em que você não tem um substrato básico para a atenção da sua saúde ou para a atenção da saúde do seu próximo, as campanhas, elas derivam para o esquecimento. Nós temos que ter programas. E esses programas deveriam ser fundamentalmente
diários, entre aspas. Não, né? Só no mês. Não só naquele mês específico. Né? É claro que isso chama atenção e a gente consegue... Alerta, tal. A gente consegue superar mitos, né? Superar determinadas resistências. Por exemplo, as mulheres são muito mais suscetíveis a cuidar da sua saúde do que os homens. É verdade. Certo? Por cargas culturais, inclusive, os homens têm até medo de fazer o tal do exame, né? O toque retal, coisas desse tipo. À medida em que a gente consegue, de uma certa forma, passar para eles não tão somente a impressão, mas a realidade, que é um exame rápido, um exame tranquilo, um exame que vai salvar a sua vida, certo? Nós levamos também em conta a possibilidade de que esses homens fiquem mais atentos à sua saúde. É engraçado que a propaganda é uma coisa que deve ser, o merchandising inclusive. Eu nunca vi, numa propaganda do câncer de mama, um homem chegar para, né, dizer assim, olha, eu amo você, eu quero te preservar, eu quero que você faça os seus exames. Da mesma forma que as mulheres deveriam fazer isso, chamando a atenção, né, dos seus companheiros. Os seus companheiros, né, os seus pais, enfim. E com isso, a gente aproveitaria esse mês, pelo menos, para disparar um mecanismo que pudesse acompanhar o ano inteiro. Esse seria, naqueles 4 itens, o primeiro item, né? Exatamente. Incentivar fundamentalmente que as pessoas comecem a olhar a sua, vamos dizer assim, suscetibilidade, que vem desde a família, né? Sim. Você sabe hoje que o câncer do adulto, não da criança. A criança muitas vezes já começa a ter o câncer na barriga da mãe, por causa de um fator genético de desenvolvimento. Mas o câncer do adulto está muito relacionado hoje, em 80%, com hábitos inadequados, estilo de vida também fora de propósitos, né? E principalmente não preservação do meio ambiente. E tudo isso faz com que o nosso material genético fique à mercê, muitas vezes, de um fumo, de uma obesidade, de uma falta de exercícios, certo? Alimentação. De alimentação, coisas desse tipo. Eu acho que a cultura nossa, em relação à saúde, à própria educação, ela precisa ser revista. E revista desde o primário. Sim. A minha professora primária estava muito interessada em passar a tabuada dos 9, que eu não sei até hoje muito bem, mas ela nunca, talvez, tenha aproveitado aquele espaço, que foi um espaço importantíssimo, certo? Para que pudesse eu me ampliar a minha percepção das coisas, principalmente a minha percepção de mim mesmo e a capacidade que eu tinha de interagir com os outros. Talvez nós nos formamos, não é, sem uma preocupação com o meio ambiente. Porque lá atrás não houve, não havia essa. Talvez se hoje a gente puder obrigar no sentido, não é, de passar a informação da qualidade de vida, de ambiente, seria positivo, né? Não, eu acho que o pessoal hoje está mais consciente. Você pega as escolas hoje, eu acho que elas enfatizam bem mais isso. A própria mídia, eu acho que, não digo que está no nível ideal, como o André chama a atenção, mas a gente passa mais consciência do que nós tivemos. Hoje a informação é fantástica. É rápido. É rápido. Sim, na internet. Na internet tudo é muito... Saber aproveitar bem isso. Né? Sim. E saber em qual o perfil daquela pessoa, não é? Você tem várias camadas sociais, cada camada social recebe a mensagem de uma maneira. A mensagem não pode ser igual para todo mundo, né? Quer dizer, se você vai falar de câncer de próstata para um jovem de 30 anos, você vai falar de uma maneira, para o de 50 de outra, para o de 70 de outra, não é verdade? Até porque as gerações se alteraram. Essa programação diária que o André chamou a atenção, acho que é fundamental. Você põe o Novembro Azul, foi interessante, o cara às vezes dá aquele impacto, eu vou fazer o exame, mas aí na semana seguinte já esqueceu, ele não vai, né? E a outras prioridades. A mulher ainda vai. A mulher? Ainda vai. Mas o homem não vai, não. Agora, no caso do câncer de mama, além do toque, né, que é, do autoexame,
a mulher tem aquela coisa de fazer as mamografias, né? No câncer de próstata, hoje, além do toque, você tem diversos exames de sangue que podem ajudar a... No caso do câncer de... Desculpa voltar na questão do câncer de intestino, câncer de estômago, que eu tenho visto um crescimento bastante significativo, e de acordo com os números, nesse ano de 2014, a expectativa era de aproximadamente 20 mil casos. Não é? Você não consegue dizer para uma pessoa, olha, você tem que fazer uma endoscopia todo ano? Nós deveria, doutor? Se a pessoa está dentro do grupo, a história familiar, certo? É fundamental. Os hábitos, isso é fundamental. E note bem, quando amanhã é o dia, né, mundial de combate ao câncer. Combate ao câncer. Esses 576 mil novos casos de câncer oficiais, quantos? Eles estão 576 mil novos casos no Brasil. No Brasil. Meio milhão. Essa é a estimação, mas isso é subestimado. É subestimado. Nós temos muito mais do que isso. Por quê? Porque você faz o registro do câncer em base populacional, em base hospitalar, laboratórios de anatomia patológica e atestados de óbito. Registros em base populacional, nós temos menos de 30, 26, ou seja, e tem cidades que nem tem e nem tem estatística nenhuma. Você tá entendendo, nem fazem formalmente, certo, a verificação disso. Então, mas não vem ao caso. Vem ao caso em que, na verdade, as pessoas elas têm que fazer, depois de uma certa fase da sua vida, principalmente os 50 anos de idade, muitos, dependendo da história familiar, muito antes, por exemplo, uma mulher que teve caso de câncer com a avó, com a mãe, ela tem que antecipar quase 20 anos. Por exemplo, você falou da autopalpação da mama. Isso, tudo bem, faz com que a mulher se lembre que ela tem uma mama, mas o diagnóstico, quando a mulher for palpar, ele já tem 1 centímetro cúbico, em média, dependendo da textura daquela mama. Então a mamografia é mais importante. Né? A ultrassonografia, você está entendendo? Quer dizer, a imagem hoje, ela está, né, o Clemente está aí, ela está muito mais assertiva do que os meus dedos. Olha só. Ou do que os dedos da mulher. Esse 1 centímetro são 10 elevado a 9 células, é 1 bilhão de células, com uma potencialidade muito crescimento grande. Fenomenal. Então, a história familiar, outra coisa, menopausa tardia, menarquia precoce, primeira menstruação muito cedo, não lactação, primeiro filho tardio, câncer de mama na família, câncer de mama de uma forma geral, ela vai ampliando, certo? O leque de probabilidades. Então as mulheres têm que estar bastante atentas. Quer dizer, no caso da mulher, o autoexame o autoexame é para lembrá-la que ela tem mama. Mas tem que fazer ultrassonografia. Tem que fazer. Nós falamos aqui em cada 6 meses. Aproveitar a oportunidade do André. Tem um trabalho que é recente aí que eles compararam a área de crescimento tumoral da mama e depois com a próstata. Quer dizer, enquanto um tumor de mama demora, em média, 6 meses para dobrar de área, o de próstata demora 3 anos. Ou seja, o que o doutor... O de próstata é relativamente muito mais lento do que o de mama. Ou seja, o de mama você não pode abaixar a guarda. O de próstata até que pode um pouco, né? Também baseado no que o André falou, tem uma outra estatística que eles pegaram o seguinte: pessoas que morriam entre 40 anos e 96 anos de idade, eles pegaram... Morreu, não sabe do que morreu. Morria, tirava a próstata. Claro, fazer... Mais de 100 mil casos, isso nos Estados Unidos, e faziam a biópsia das várias regiões da próstata, e constataram o seguinte: das pessoas que morreram nessa faixa de 40 a 96, 40% tinha câncer de próstata, desses 40, só 8 sabia que tinha o câncer. 32% não sabia que tinha o câncer. Conviviam. E apenas 3% morreram pela doença. É por isso que está sendo revista o PSA, está sendo revista uma série de você fazer o diagnóstico e fazer o tratamento, porque às vezes o tratamento é mais agressivo. O indivíduo pode ficar impotente, o indivíduo pode ter uma cistite com uma radioterapia, pode ter
problemas bastante sérios em relação. Isso não quer dizer que não precisa ser tratado. Não, naturalmente. Existem casos extremamente específicos e precisa ser muita atenção. Nós estamos falando de um olhar macro, não é? Um olhar estatístico. Estatístico. Agora, por exemplo... Até porque existe não sei se isso tem fundamento, que o homem, se vivesse até os 150 anos, morreria de câncer de próstata. É isso? Passa dos 80. Ao homem chegar nos 80, todos vamos ter. Porque a hiperplasia de próstata, a hipertrofia, todos nós vamos ter a partir dos 50. O grande problema em relação ao câncer de próstata é que mais de 70%, muito mais, é periférica o seu início. A próstata, ela é bilobulada, ela tem 2 lobos, né? Então, e a hipertrofia, ela é mais centrada. Então você já tem muitas vezes manifestações, sintomas, certo? De problemas urinários, etc., muito mais precoces na hipertrofia. E o câncer não. E você percebe a pessoa, quem tem sintomas ou vamos falar de câncer de mama e câncer de próstata só para o câncer de mama, além dos nódulos, são nódulos, além do nódulo, a mulher tem algum outro sintoma que ela vai poder perceber? Não, se ela não perceber, só se for tardio, né? Tardio aí ela tem retrações, ela tem processos inflamatórios. E no caso da próstata, doutor? Quer dizer, o homem, aquele que tiver câncer de próstata, ele vai ter algum outro sintoma? Não, ele vai ter, suponhamos, no câncer mais avançado, ele pode ter os mesmos sintomas de uma pessoa que tem uma hiperplasia prostática. São doenças silenciosas. São doenças muito silenciosas. Já a hiperplasia, todo homem acima de 50 anos de idade, muitas vezes, começa a ter, às vezes, dificuldades, ela acorda à noite mais de uma vez para urinar, coisas desse tipo. E é feito um diagnóstico, certo? E tem que fazer a sua ultrassonografia transretal, a sua biópsia se for o caso, se for um caso suspeito, coisas desse tipo. Mas a sintomatologia inicial é mais pertinente à hiperplasia, à hipertrofia, do que ao câncer, que é mais periférico. Certo. Então, eu acho que o homem, depois dos 50 anos de idade, meus amigos, vocês, todos nós aqui, devemos nos submeter ao famoso toque. O senhor nem chegou ainda aos 50. Ô, Clemente, e hoje as imagens conseguem fazer... Nós temos exames de imagem suficientes para fazer esse acompanhamento nesses diversos tipos de casos? Consegue. É isso que o André falou, por exemplo, a ultrassonografia transretal, você hoje tem uma sensibilidade extremamente alta. Você consegue fazer diagnóstico de lesão de 2 milímetros. Não um diagnóstico definitivo, mas que aquela área pode ser suspeita. Você joga um Doppler lá, tem uma hipervascularização, você biopsia e manda para o patologista. Mas, de certa forma, pelo menos existe a possibilidade de detectar alguma coisa, especialmente se for periférica mesmo, como o André chamou a atenção. Eu até vou agendar com ele meu exame. O senhor faz qual? O senhor faz a ultrassonografia? Não, primeiro meu toque retal. Alguém faz o toque retal. Sim. Não, mas é engraçado. Aí não tem autoexame de próstata. Isso não tem jeito. Mas vamos colocar uma... Eu já ouvi diversas pessoas dizem assim, não precisa mais do toque retal. Agora você tem o PS4, agora tem um outro, tem não sei o quê, com 3, 4 exames. E de contrapartida eu aprendi, até acho que foi uma ocasião que o Clemente falou aqui, que o toque é fundamental para que você perceba, no caso do homem e da próstata, para que o médico perceba o tamanho da próstata e a porosidade, que é uma sensação que exame nenhum vai diagnosticar. Afinal de contas, isso é mito ou é verdade? Quer dizer, é fundamental o toque ou não? O toque ainda faz parte. Em razão dessa porosidade? Inclusive da dimensão. A dimensão, hoje em dia, hoje você consegue lá, o exame eu já fiz ultrassom e o Clemente mediu lá. Hoje, em tamanho de exame, tudo bem. Mas a consistência, certa consistência, né? O toque te dá uma ideia mais ou menos de como está se desenvolvendo aquele tumor dentro daquela pelvis, daquela coisa, né? Em que você estabelece, digamos, a arquitetura do tumor. Você percebe o tumor, não estou dizendo caso haja um tumor. Não, você com o dedo você consegue saber a textura da próstata. Da próstata. Da próstata. E se há alguma... E a periferia dele. Mas a imagem ela te dá. Mas o dedo ainda é muito importante.
É muito importante. Principalmente no diagnóstico, que você pode fazer fundamentalmente através de um simples exame semiótico. Você está entendendo? Ou seja, você não precisa um grande aparelho, basta uma luva, certo? Um pouco de lubrificante e você consegue... E um bom profissional. Atrás da luva, atrás do aparelho tem que ter um bom profissional. Atrás do lubrificante tem que ter um bom profissional. Para 2015, o que o senhor prevê no combate ao câncer? O aumento do número de casos. E claro, talvez, nesse novo governo, nesses novos rumos, certo? Uma preocupação maior com a saúde pública. Internacionalmente, alguma... Internacionalmente nós estamos tendo hoje bastante avanço, principalmente no que nós chamamos das terapias-alvo. As terapias-alvo, ou seja, anticorpos monoclonais, certo? Que combatem as células. E ademais agora a saliva do carrapato que está sendo inclusive estudada aqui no Brasil, é verdade, combatendo vários tumores, inclusive o melanoma. A saliva do carrapato? A saliva do carrapato tem uma substância que está sendo jogada. Já tinha escutado essa? Não, essa não. Saliva do carrapato. Olha que interessante. É um carrapato específico, que tem muitas espécies. Eu vou falar uma bobagem, eles vão rir, aí eu vou chamar o intervalo. Mas eu já li que a saliva do cachorro ela é cicatrizante. Toda saliva é cicatrizante. Toda saliva é cicatrizante. Então não é só do cachorro. Não só do cachorro. Você pode lamber as suas feridas. Tem essa expressão, né? Será que tem a ver? Tem a ver, né? Muito bom. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também é o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill.
e os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Sempre é importante destacar os cursos de qualificação que o Incatep oferece, tanto na área portuária como também na área de petróleo e gás. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Nesta quarta-feira, nós estamos recebendo a presença do Dr. André Perdicares e também do Dr. José Carlos Clemente, e amanhã, Dia Internacional de Combate ao Câncer. Naturalmente, eu quando perguntei para o senhor internacionalmente, porque a gente vê pesquisadores no mundo inteiro se esforçando e sempre com novidades no combate ao câncer, né? Acho que o grande desafio, né, do ser humano é poder entender essa doença, não só para combatê-la, mas também para tentar estagná-la, o que também não se consegue, né? A gente vê grandes nomes, gente com muito dinheiro e que não teve jeito. O câncer hoje é considerado realmente uma guerra civil celular, certo? Eu acho que nessa dança dos genes que a gente recebe, volto a repetir, existe a multiplicidade de incorporações ao longo da evolução dos seres, né? Não perde o raciocínio. Doutor, uma coisa que me chamou a atenção, eu vi uma matéria, não vou lembrar agora o nome da pessoa, a pessoa morreu de câncer de pulmão, nunca tinha fumado. Existe esse tipo de tumor, são bastante agressivos. Quando você não tem um fator causal específico, aliás, o fumo... Então o genes pode ser o grande, como o senhor estava falando, tem a ver... Exatamente, o disparo muitas vezes de um mecanismo, né? Porque hoje em dia nós temos a teoria das células-tronco. E a teoria das células-tronco significa que um ponto crucial do ser humano é a sua divisão celular. Na hora que você divide uma célula, em que você vai ter que ter segmentos que vão migrar, certo, para cada uma das células, a possibilidade muitas vezes de formar um tumor ou de uma célula típica é grande. Olha só. O organismo tem então mecanismos ou de autocorreção do seu DNA, certo? E quando ele não autocorrige, muitas vezes estabelecendo às vezes uma mutação, ele pode fazer uma morte celular programada, tem um nome científico aí chamado apoptose, ou então, uma vez estabelecido fundamentalmente o evento câncer, ele pode ter o sistema imunológico que também trabalha. Então você tem vários níveis de combate, mas o câncer é uma célula inteligente, como todas as células. Extremamente tem uma capacidade. Inteligente para o mal, né? O delta T, ou seja, o tempo, né, de desenvolvimento de um tumor, ele vai adquirindo novas propriedades à medida em que ele não é diagnosticado. Vai se fortalecendo. Vai se fortalecendo, entre aspas. Então é por isso que o diagnóstico precoce é extremamente importante, antes do câncer adquirir propriedades invasivas. E aí você não... Doutor Clemente, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Augusto, André, pela companhia, a todos vocês da equipe. Um beijo especial para você, telespectador. Até o próximo programa. Muito obrigado. Doutor André, primeiro quero agradecer a gentileza de poder ter atendido, né? Achei importante a gente poder fazer esse alerta. O senhor trouxe uma informação fundamental na questão do autoexame da mulher, não é? Que, não podemos, a mulher não deve se basear só no autoexame. Uma informação que eu desconhecia, a Fernanda sempre faz os autoexames, mas também faz as tomos, enfim, as mamografias, a gente fica sempre muito atento, mas uma informação que eu desconhecia. Foi muito boa a sua participação hoje. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Ao Clemente, a você e aos seus telespectadores. E lembrando, por favor, olhem para si também, olhem para si e para os outros. E com isso a gente aprende muito. É verdade. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço, uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.
pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.